Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Warley e vou trabalhar com vocês Geografia. Nós concluímos o conteúdo de História e agora nós vamos ver Geografia, certo? Esse vídeo é especificamente para a segunda série do ensino médio, tá? Olha lá. No primeiro capítulo, esse capítulo ele vai ser dividido em duas partes, em duas aulas. Nesse primeiro momento, nós vamos ver alguns conceitos. No outro vídeo, nós vamos concluir esse mesmo capítulo vendo outros conceitos. Nesse primeiro momento, nós vamos começar com o conceito de demografia. Nós vamos ver sobre a demografia mundial e a demografia brasileira, tá? Olha só. A demografia, ela é uma ciência que ela vai estudar as populações humanas e ela vai utilizar alguns aspectos, como a natalidade, produção econômica, migração, distribuição étnica, entre vários outros aspectos que vão ser utilizados para entender, para estudar a demografia, tá? O mundo e as sociedades, elas vivem em constante transformações, tá? Desde o modo de viver de cada população, o modo de viver de cada população ele vai ser, a grosso modo, o que vai ser o agente transformador, né? Vai ser o principal ato de transformação. Olha só, nós vamos começar trabalhando o conceito do que é população absoluta. População absoluta, antes de mais nada, quero que vocês compreendam. O próprio nome já diz, população absoluta. É a quantidade de indivíduos, de habitantes que existem em um determinado lugar. Por exemplo, no Brasil, todos os habitantes do Brasil contam para dizermos o que é a população absoluta do Brasil, certo? No Brasil nós temos aqui o que é equivalente a 202.033.670 habitantes, certo? Essa é a nossa população total, a nossa população absoluta, tá? Esse dado é segundo o IBGE do ano de 2015, tá? Essa quantidade de 22.033.670 habitantes que tem no Brasil vai fazer do nosso país o quinto país mais populoso, melhor dizendo, do mundo, ficando atrás principalmente da China, que é considerado o maior país, o país mais populoso do mundo, certo? E em seguida nós temos a Índia, Estados Unidos e Indonésia, cada um nessa ordem, trazendo então o Brasil em quinto lugar. Lembrando então, só para concluir, população absoluta é a quantidade de habitantes que existe em um determinado lugar. Pode ser no município, estado, país, continente ou no próprio planeta, certo? Vamos para o segundo conceito, é o conceito de população relativa. A população relativa, eu vou precisar de um cálculo para compreender ela, mas vou apenas trabalhar com a teoria do cálculo agora, nós não vamos passar para o cálculo. Olha lá, a população relativa ela corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado, a quantidade que cada quilômetro quadrado comporta de habitantes naquele lugar, certo? O Brasil, por exemplo, só que para fazer esse cálculo, o que eu vou precisar? Eu preciso do número total de habitantes desse lugar que eu estou pesquisando, eu preciso do território em quilômetros quadrados desse lugar que eu estou pesquisando para obter o resultado. Um exemplo é o Brasil. Olha só. O Brasil tendo seus 202 milhões de habitantes, 202 milhões de habitantes, 33.670, e tendo como território nacional 8.515.767 quilômetros quadrados. Eu vou pegar o número que corresponde à quantidade de habitantes, tá? E vou dividir pela quantidade de quilômetros quadrados desse território, obtendo então o resultado. No caso do Brasil, que nós temos 202 milhões de habitantes e um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados,
o cálculo vai se resumir em 23,72 habitantes por quilômetro quadrado. Nós vamos ter aí a média de 23 a 24 habitantes por quilômetros quadrados, certo? A densidade demográfica pode ser demonstrada em um mapa pelas cores e números indicados na legenda, por exemplo. Ou seja, a densidade demográfica, ela pode ser representada no papel através de cores e gráficos em um mapa, certo? Na apostila de vocês vão encontrar um mapa logo na primeira atividade que vai mostrar exatamente isso. Vai ter lá a escala. Essa escala ela vai apresentar algumas cores e essas cores elas vão ter na frente dela alguns números, correspondendo à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em cada área do mapa que corresponde ao Brasil. Tá? Abram lá a apostila de vocês que vocês vão ver exatamente isso daí. Bom, mas para simplificar o conceito de densidade demográfica, nós podemos simplesmente afirmar que a densidade demográfica diz respeito ao número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Olha só, tendo em vista isso daqui que nós falamos até agora, na página 7 e 8 nós temos umas atividades aí, então quero que vocês pausem o vídeo aí rapidão, vão lá, respondam essas atividades, tá? E retornem aqui. E vamos para o terceiro conceito. O terceiro conceito que nós vamos ver nessa aula de geografia é a taxa de mortalidade. O que é essa taxa de mortalidade? Ela corresponde aos números de óbitos a cada 1.000 habitantes, ou seja, a taxa de mortalidade, o próprio nome já diz, é a taxa de mortos, a quantidade de indivíduos mortos em uma sociedade para cada 1.000 habitantes. Isso pode ser feito no decorrer do período de um ano, por exemplo. No ano de 2019, nós tivemos uma quantidade X de mortos. E essa quantidade X ela é por 1.000 habitantes. A cada 1.000 habitantes, tantos morreram. Tá? A ideia do cálculo é essa. E a taxa de mortalidade infantil, que corresponde também ao número de crianças que morrem no primeiro ano de vida, tá? A cada 1.000 crianças nascidas vivas, entre o parto e a data de aniversário do primeiro ano dela, esse período em que elas morrem, tá? E aí nós vamos chamar de taxa de mortalidade infantil. E essas taxas de mortalidade infantil, muitas vezes ela acaba crescendo devido às condições sanitárias as condições sanitárias do país, tá? Isso influencia bastante, mas isso nós vamos deixar para uma outra discussão. Beleza. Um outro conceito é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Natalidade, que vem da palavra natal, nascer, né? Que vai significar o número de crianças nascidas vivas no período de um ano também, tá? Tanto a taxa de mortalidade como a taxa de natalidade, ambas vão ser classificadas de acordo com o período, e esse período costuma-se ser o período de um ano. Tá? É excluído dessa taxa de natalidade todas as crianças que são nascidas mortas, ou seja, todas as vezes que uma mãe dá à luz e aquela criança ela nasce morta, ela não conta dentro da taxa de natalidade, pelo fato de já ter nascido morta, ela vai entrar para a taxa de mortalidade, tá bom? Essas taxas, elas são indicadores que vão apresentar relação com o número de nascidos, de nascimentos e de habitantes de um determinado local. A taxa de mortalidade e natalidade, elas são ligadas especialmente à qualidade de vida da população, daquela população que você está analisando. A taxa de mortalidade e natalidade, elas são ligadas especialmente à qualidade de vida da população analisada. Ou seja, todas as vezes que nós temos uma taxa de natalidade e mortalidade, principalmente mortalidade, muito alta, nós temos que observar qual é a qualidade de vida desses indivíduos. Agora, se a taxa de mortalidade é muito baixa, significa então que nós temos, principalmente crianças, significa que nós temos então ali uma qualidade de vida, um índice de desenvolvimento
razoavelmente alta, tá? E o quarto conceito que nós vamos ver hoje é a taxa de fecundidade. O que significa essa taxa de fecundidade? Essa taxa ela corresponde ao número médio de filhos que cada mulher tem entre 15 e 49 anos. Pressupõe-se que as mulheres algumas começam a ter filhos aos 15 anos e encerram aos 49, certo? Então, por isso, essa é a idade que se utiliza para se medir essa taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, ele é um indicador social que reflete a condição e o modo de vida de uma população. Por quê? Nós percebemos que em uma população onde há um número de nascimentos muito alto por mulher, significa, então, que nós temos ali um problema social. Tá? Nós temos problemas sociais ali. Significa que nós temos ali um país, uma localidade que ela é subdesenvolvida. Já quando a mulher tem menos filhos, significa que nós temos ali um lugar mais desenvolvido. Professor, então a culpa é da mulher porque ela tem muito filho, então o lugar não é desenvolvido? Não, prestem bem atenção. A falta de informação, a falta de educação, a educação no sentido de escolaridade, tá? A falta de buscar informação e até mesmo a falta de transmitir informação por parte dos governos que fazem com que muitos casais tenham muitos filhos, ou seja, não tenham um planejamento familiar. A mulher e o homem, quando eles têm informações sobre a prevenção, sobre sexo seguro, tudo isso, ela acaba que eles vão ter um planejamento familiar, ou seja, vão planejar quantos filhos querem ter, quando querem ter filhos, qual o melhor momento, né, para evitar problemas, tanto financeiro como ter filhos demais, acabando que o casal não consegue manter dignamente aquelas crianças, tá? Professor, mas nós falamos o tempo todo sobre qualidade de vida aqui, sobre esses indicadores que refletem a qualidade de vida. Mas como é que nós vamos perceber, como é que nós podemos perceber a qualidade de vida através desses indicadores, taxa de natalidade, mortalidade, de fecundidade, demografia, como é que nós podemos perceber isso? Pela seguinte forma, podemos perceber. Quando uma população ela é considerada subdesenvolvida, entendam bem, e baixa qualidade de vida, mais filhos o casal terá. Guardem isso para vocês. Por causa, como eu já falei aí, por causa da falta de informação, falta de educação sexual, planejamento familiar e etc. Uma sociedade que a educação é colocada em segundo plano é uma sociedade com pouco acesso à informação e que não consegue se organizar. E ela não conseguindo se organizar, nós vamos ter aí então um problema social, ao aumento da pobreza, o desemprego, problemas na saúde, acesso à escola de forma limitada, tudo isso vai ser um grande problema, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido até aqui, tá? Vai estar passando aí quais são as páginas das atividades que é para vocês responderem durante esse período. E é isso aí, até a próxima aula, certo?